Entrevista do dia do nosso Jornal da Rede, com muito prazer recebendo aqui Danilo Ritt, que é coordenador da Defesa Civil de Taubaté. Vamos falar sobre o aumento de queimadas em áreas verdes durante o período de inverno em Taubaté. A nossa entrevista do dia no ar pela 99 FM no Jornal da Rede e também através do nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar a entrevista completa, né? Postagem aí ao meio do dia no canal Entre Pontos com Pedro Luiz, tá bom? Pode passar lá, curta e deixe a sua observação importante para a gente. Danilo, seja bem-vindo, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Pedro, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo espaço aí, pelo convite. É de extrema importância a gente tentar conscientizar a população de uma maneira geral aí. Estamos passando pelo período de estiagem. Para a Defesa Civil é caracterizado diretamente em ocorrências de fogo em vegetação, fogo em mato. A gente tem uma área rural, uma área muito extensa em Taubaté, então a gente atua bastante. Os meses mais críticos são os meses de agosto e setembro, então estamos passando pelos momentos mais críticos. E só para explicar, a estiagem é o período caracterizado pela falta de chuva ou insuficiência de chuva, ou seja, pouca chuva ou quase nada de chuva. Isso aí deixa a vegetação, o clima muito seco e muito vulnerável, muito suscetível a ocorrências de fogo. Então uma mínima fagulha, um cigarro, alguém que está limpando uma área ali que acha que o fogo controlado ali vai resolver, acaba perdendo o controle rapidamente, porque a vegetação como um todo está muito quente, qualquer vento que sopre, você já perde o controle e um mínimo incêndio já se transforma num incêndio de grandes proporções. Bom dia. Esse período de estiagem, acredito eu, tenha se antecipado de certa forma para o mês de julho, porque há várias ocorrências aconteceram no mês passado também, né, Danilo? O Bruno, mês de julho a gente fechou com 37 ocorrências, tá? É um número expressivo. De uma maneira geral, a gente está tendo um número menor comparado ao ano passado. O ano passado a gente teve mais ocorrências. Só que permanece sendo um número expressivo. O ano passado, que foi muito alto em si, 37 ocorrências no mês dá mais de uma por dia. Considerando a gravidade do fato, a fauna e a flora que a gente perde em cada uma dessas ocorrências, o prejuízo que essas ocorrências causam para a saúde humana, quem tem problemas respiratórios ali, idosos, crianças. A gente também pode falar da Via Dutra ali, que a gente também atuou bastante nas ocorrências na beira da Via Dutra. Além de tudo, causa um transtorno gigante para o trânsito local. A Via Dutra a gente sabe que é uma loucura ali, o trânsito. Então é prejuízo integralmente para todos os lados. E a gente trabalha a gente está sempre de prontidão para atuar. Quando precisa, a gente está de prontidão, a equipe lá, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Mas a gente procura trabalhar de maneira educativa, com fixação de cartazes, com faixas educativas em pontos estratégicos da cidade. A gente faz todo sábado, na parte da manhã, na Praça do Epaminondas, panfletagem, tenta buscar a população ali e orientar um por um. E esse trabalho de formiguinha acaba ajudando também, viu? Como é que vocês estão preparados para enfrentar esse tipo de situação? O Pedro, a gente tem uma equipe de 25 homens, dividida em plantões, né? Lá é 24 horas por dia, então sai um plantão, o próximo já entra, são quatro plantões. A gente tem um veículo autobomba, uma caminhonete autobomba, que é aquelas que é equipada com um tanque atrás de 400 litros. E a gente trabalha também com aquelas bombas costal, que é umas mochilas de água, que você acaba manualmente você consegue soltar essa água diretamente no fogo. São alguns dos equipamentos que a gente tem. E a tal da vassoura de bruxa, o chicote lá, que nada mais é do que um
um equipamento que você acaba abafando o fogo, mas ele também é um equipamento manual. Então, fora o autobomba que é na caminhonete, o resto dos equipamentos todos são manuais. Ele requer esforço manual. E ao pé da letra, a época de estiagem, o fogo em si, você atua diretamente, então requer um esforço físico muito grande, consome muito da equipe, tá? E além desses itens já citados, a gente também trabalha com um banco de voluntários, um corpo de voluntários. São pessoas, em sua maioria são bombeiros civis formados, com espírito de defesa civil, espírito de bombeiro civil ali. Eles gostam da causa e eles atuam de maneira voluntária, vão até a defesa civil, é não remunerado, e dão todo o apoio, um apoio muito grande, e é muito válido e muito benéfico. A gente, de pronto, já no ar aqui, a gente agradece esse apoio gigante que os bombeiros civis dá para a Defesa Civil de Taubaté, viu? Ô Danilo, a respeito do trabalho da Defesa Civil, nesse sentido de combate a fogo e mato, diante da estruturação do órgão ao longo dos anos, ele já acabou tomando essa função principal dentro do município, ou seja, não precisa mais, ou em boa parte das ocorrências, não necessita mais do apoio e do trabalho do Corpo de Bombeiros para controle desses incêndios? Ô Bruno, sim, já está caracterizado que é uma ocorrência mais de Defesa Civil do que Corpo de Bombeiros. Só que assim, a gente oficialmente diz que somos co-irmãs, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e quando um precisa, o outro está à disposição, e vice-versa. A gente conversa bastante, o capitão Metusael, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, tem ligação direta comigo, eu com ele. Então, quando a coisa esquentou muito, capitão, manda por favor um caminhão, alguém aqui para nos dar um apoio. Ele prontamente nos atende. Só lembrando que o Corpo de Bombeiros ele atua em toda a região das cidades vizinhas de Taubaté. O time também é limitado, né? As ocorrências cada dia crescem mais e parece que o plantel diminui, né? Então essas ocorrências acabaram automaticamente ficando para a Defesa Civil, mas não que seja uma exclusividade da Defesa Civil. Você vai ver Corpo de Bombeiros atuando sem a Defesa Civil, e você vai ver também a Defesa Civil atuando sem Corpo de Bombeiros. Mas são co-irmãs, vão estar sempre em ligação, e se ligar ou 193 Corpo de Bombeiros ou 199 Defesa Civil, vai estar passada a ocorrência e com certeza iremos atender um ou outro. Pois não. Nesse momento tem um intervalo comercial da 99 FM. A nossa entrevista continua na rede social e volta na 99 em seguida, 8h30. Estamos entrevistando no programa Danilo Ritt, que é coordenador da Defesa Civil de Taubaté. Aumento de queimadas em áreas verdes aí durante o período de inverno em Taubaté. Você falava sobre o que você pode contar, Danilo, de equipe, e também o que você tem aí de logística, né? É o suficiente ou precisa de muito mais? O Pedro, ao pé da letra seria interessante aumentar esse número. A gente já trabalha com o corpo de voluntários nesse sentido, a fim de dar mais massa, mais corpo à equipe. A gente acaba tendo 5, 6 homens por dia de defesa civil e acaba vindo 2, 3 bombeiros civis voluntários por dia, então a gente acaba atuando com 8, 7, 8 por dia ali. E esse número ainda é insuficiente. Se a gente contar que Taubaté é uma área muito extensa, como eu disse, se pega fogo em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, em pontos distintos da cidade, a gente não consegue atuar. Lembrando que o período, estamos há 60 dias praticamente sem chuva, vamos passar por uma semana muito quente, está previsto uma semana muito quente, muito seca, então a vegetação já vem muito, muito seca, e o ápice ali, o pico, 3 horas da tarde é quando o sol está mais quente. Neste momento as ocorrências tendem a ser maior. Então, neste momento, a gente já estrategicamente também já se divide a equipe em pontos estratégicos, mas se a ocorrência acaba acontecendo
E pode acontecer, tá? Estou falando uma situação real. Uma lá no posto Frango Assado, outra lá no distrito industrial de sentido Pindamonhangaba e outra na zona rural de sentido Caieiras. São 3 pontos muito distantes, totalmente distintos e que precisam de atuação. A gente, de maneira estratégica, procura atuar e minimizar os impactos sempre, buscar a melhor atuação de maneira a minimizar. E talvez neste momento, se acontece uma situação desse sentido, a gente já prontamente pede apoio ao Corpo de Bombeiros. Estamos na região tal de Taubaté, precisamos que atue na região tal, porque só o deslocamento daqui lá é tanto, os minutos, e a gente ainda demora um tempo aqui, que o fogo aqui está de grandes proporções. É necessária essa integração aí para a gente conseguir minimizar os impactos. Ô Danilo, o fator humano se torna o principal causador dos incêndios ou não? E você disse que existe um trabalho de conscientização que gradativamente, de uma forma, não sei se é lenta, mas gradativa, aos poucos vai se conscientizando a população, mas que ainda há muitos casos. Mas é o fator preponderante na questão desses incêndios em períodos de estiagem? O causador é o fator humano? Sim, Bruno. Muito importante mencionar, até uma maneira de tentar conscientizar aí a população. O fator humano, ele é o grande causador, seja voluntário ou involuntário. Às vezes o cara joga uma bita de cigarro, às vezes o fogo que ele está queimando aqui no terreno dele voa uma faísca, 3, 4 terrenos, o vento sopra uma faísca, 3, 4 terrenos numa mata maior e acaba pegando essa mata maior, ele nem sabe por quê, mas pegou lá no terreno vizinho. Mais 90, 95% das vezes é causa humana, incêndio antrópico, né, de causas humanas, muitas vezes infelizmente é voluntário, é criminoso. Este final de semana, vocês devem ter acompanhado, a nossa base é ali no Parque do Itaim, no Três Marias. O Parque do Itaim, ele é uma área de preservação ambiental, bastante fauna, flora, uma diversa fauna e flora dentro do parque. A gente sabe porque a gente caminha ali, você vê muito cobra, alguns animais de 4 patas ali também, que você não costuma ver no meio da cidade, a gente costuma ver no parque. E a gente teve de sexta-feira até domingo 7 ocorrências. Nós estamos de volta na 99 FM, entrevistando aqui o Danilo Ritti, coordenador de Defesa Civil de Taubaté. Nesse momento ele fala, né, sobre a incidência de casos e o principal fator ainda desses casos de incêndio do ser humano, né? De pessoas que acabam provocando esse tipo aí de acidente ecológico, é isso? É isso mesmo, Pedro. O Parque do Itaim, este final de semana, tivemos 7 incêndios de sexta-feira até domingo. Para a Defesa Civil, a gente registrou 7 incêndios. A gente não conseguiu pegar flagrante nenhum de quem foi. No decorrer das ocorrências, da atuação ali em si, os moradores em si acabaram dizendo que havia 2 homens fumando dentro do parque ali, usando droga, não sei, mas a gente não conseguiu comprovar tudo isso, tá? A gente até instaurou lá com o delegado de Polícia Civil que ele busque os fatos ali para tentar enxergar o que aconteceu, como foi que aconteceu. A gente pediu um apoio nesse final de temporada de estiagem, em agosto e setembro, para Polícia Militar, Guarda Civil, que façam rondas lá de maneira preventiva para evitar. Mas sobre o incêndio no parque, foram 7 de sexta até domingo, 7 ocorrências. Queimou um total, foi bem feio, viu? Vocês forem lá, a gente fez imagens no drone ontem, inclusive. Queimou um total de 220 mil metros de área, 22 hectares. O parque em si ele tem 220 hectares, então 10% do parque foi queimado só esse final de semana. É uma área muito grande, a gente precisou de um esforço dos órgãos muito grande, então diretamente o final de semana inteiro Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuou nessas 7 ocorrências.
E queria até agradecer também o CAVEX, o Comando de Aviação do Exército. A gente também está estreitando uma parceria com eles. Eles mandaram o final de semana inteiro, mandaram o corpo de brigadas deles, com em torno de 10, 12 homens, com caminhão-pipa. Foi um apoio muito grande, muito válido para essa situação. E São vizinhos ali praticamente. São vizinhos. A gente aciona com prazo de 15, 20 minutos, eles já estão subindo. É um pessoal altamente treinado e capacitado e com material para atuar. O Danilo, esse final de semana vai ter uma competição internacional de mountain bike no Parque de Itaim. Esse incêndio pode ter trazido algum tipo de prejuízo no circuito que vai acontecer essa prova de ciclismo? Não, Bruno. As pistas, o evento é de mountain bike, é um evento internacional, televisionado e tudo mais. As pistas já estão traçadas por dentro do parque. O trator de esteira passou e já abriu. Inclusive essas pistas ajudaram como aceiro. O fogo ele vinha, queimava até ali na beira da pista, não tinha mais material para queimar por conta da própria pista. Então o fogo, essas pistas até ajudaram. Só que antes, visualmente, esteticamente, era algo mais natural ali, as pistas eram no meio do mato mesmo ali e tal. Hoje é um clarão preto e branco lá com as pistas marrom traçadas no meio do caminho, nessa parte queimada. As outras partes do parque permanecem, né? A gente tá com essas rondas preventivas, mas essa grande parte que foi queimada, ficou bem notório as pistas marrom passando no meio ali e aquele clarão preto de área queimada. Quando acontece uma queimada, quais são os grandes prejuízos do ato? Pedro, demora a flora a ressurgir? Muito. Fica ali o terreno. A gente... Depois toda aquela sujeira também sobe, né? Sobe, vai para as casas ao redor, os moradores ficam... Respirando, prontamente já reclamam ali, dizendo que a filhinha dela tem problema respiratório, isso aí é um mal danado, que a gente tem que prender quem que botou fogo. Sim. A gente busca de todas as maneiras envolver as polícias aí e buscar quem foi. Mas a gente atua mais Tem algum canal de denúncia ou não? Uma pessoa que não queira se envolver, mas ela sabe quem é que fez? Ela tem como denunciar? Pode ligar a Polícia Ambiental, Pedro. Polícia Ambiental está aí à disposição para... Só que é necessário um flagrante ali e geralmente esses caras rapidamente já ateiam o fogo, o parque em si é muito grande também, ateiam o fogo e é difícil a gente localizar. Mas os prejuízos, além de respiratórios, de ordem de saúde, a fauna e a flora são os principais prejudicados, né? Onde o fogo passa, ele carboniza integralmente, não sobra nada. A gente eu ia comentar isso, a gente lá na atuação do fogo, o fogo pegando em si, a gente cruza esqueletinho de animal, sabe? Só a ossadinha do animal, árvores de grande porte, você às vezes acaba vendo só o esqueleto dela carbonizado, então, e para os estudiosos ambientais, às vezes são árvores de 100 anos que estão ali, sabe? Árvores nativas. Nós tivemos um incêndio histórico lá no Morro do Cruzeiro, que é o morro mais alto que tem aqui na cidade de Taubaté. E eu me lembro muito bem da tristeza das pessoas lá do local em virtude, né, da queima de árvores centenárias ali no Morro do Cruzeiro. A gente lamenta muito, como eu disse, o prejuízo é integral e... Novamente, lá na atuação, o fogo está aqui para trás, já queimou, a gente está para frente atuando no que está queimando. Você vê passarinhos diferentes, assim, alguns de grande porte, sobrevoando, dá a impressão que o ninho deles era ali, que tem filhotes, alguma coisa. Você vê que ele está desesperado ali no momento do fogo, mas não tem o que fazer, cara. Os agricultores, donos de área da zona rural, eles têm treinamento, eles participam também nessas ações de defesa, porque a maioria dos casos acontece na zona rural, né? Sim, a zona rural é uma área de interesse da Defesa Civil, é uma área muito longe, espaçada, né? E a gente costuma fazer, Pedro, o que a gente chama de NUPDEC, são Núcleos de Proteção e Defesa Civil. Então a gente pega alguns representantes daquela área, alguma pessoa ligada a toda a população local ali,
E a gente, através dessa pessoa, a gente marca um melhor local, um melhor horário e dá treinamento. Às vezes a gente até fornece esse chicote, essa vassoura de bruxa para atuação, porque o fogo ele começa num foco pequeno e acaba se alastrando e se transformando em um incêndio de grandes proporções. Então, se o produtor rural, o sitiante, ele já enxergou essa situação, seja voluntário ou involuntário, ele já enxergou e ele já atuar rapidamente com as técnicas passada, ele já consegue extinguir o fogo ali no ato. E ele só informa depois os entes interessados. A gente tem esse trabalho, está com esse trabalho. A área rural é muito, muito extensa. Então, eu te confesso que a gente não conseguiu atingir a todos. A gente até abre o espaço. Quem for da área rural e tivesse interesse, procura a Defesa Civil. É de interesse de todos, inclusive da Defesa Civil, esses treinamentos. A gente está preparado, a gente está à disposição e consegue dar essa instrução para o pessoal. Pelas mudanças climáticas no mundo, né, esse tipo de problema acontece cada vez mais. Nós estamos aí vendo incêndios que destruíram ilhas lá no Havaí. Grécia também está sofrendo aí com um terrível incêndio. E também acontece nos Estados Unidos. Recentemente tivemos Estados Unidos e Canadá. E com alta temperatura na Europa e também na Ásia. A tendência é que o Brasil, por ser um país tropical, que normalmente já é um país quente em algumas situações, a coisa seja aí fora do comum neste próximo verão. É uma preocupação a mais para a Defesa Civil, não, Danilo? Pedro, a gente... fenômenos climáticos, mudanças climáticas, tende a ser cada vez mais recorrente e mais comum esse tipo de problemas. Vocês acompanharam a temporada de chuva nossa aí, janeiro, fevereiro, foi muito forte, muito intensa. A gente nunca tinha passado por uma situação tão intensa como essa. Decretamos estado de emergência, inclusive, no município de Taubaté. Há estudos que o próximo verão ainda será um verão muito chuvoso, muito intenso por conta dessas mudanças, e a médio e longo prazo, naturalmente, essas ocorrências vão ser do cotidiano do ser humano. Você deu exemplos atuais aí do Canadá, Estados Unidos, Havaí, e a gente sente aqui que talvez menos proporcional aí ao tamanho do problema aí dos outros países, mas a gente também aqui teve problemas graves que não tínhamos passado antes. Isso aí cabe ao poder público, de maneira geral, um melhor treinamento, adaptação a essas mudanças todas. A gente fala muito hoje a palavra resiliência, né? Então a gente precisa, como poder público, aumentar essa resiliência, saber absorver e se adaptar a esse novo mundo aí de mudanças climáticas. O fogo vai vir mais intenso, a chuva vai vir mais intensa. Então cabe ao poder público, de maneira geral, se integrar, se preparar, investimento, treinamentos. E a gente busca, como Defesa Civil, a gente segue como diretriz a Defesa Civil Estadual, lá na Casa Militar do Estado de São Paulo. A gente, como Defesa Civil de Taubaté, participa de muitos e muitos e muitos treinamentos, palestras, tudo que há de novidade relacionado a mudanças aí, ao que está por vir, a previsões. A gente está sempre acompanhando, está sempre em contato. E não só de Taubaté, viu? Eu digo porque eu acompanho. Caçapava está muito bem representado como Defesa Civil, São José dos Campos é muito bem estruturada, Pindamonhangaba, Tremembé, e de uma maneira geral a gente busca essa atuação pensando sempre em minimizar ao máximo os impactos. Só passando então, Pedro, rapidamente, o número do telefone para denúncias, né? Por parte da Polícia Ambiental, que no caso do 190, no caso de emergências, mas para aquele que for fazer a sua denúncia aqui na cidade de Taubaté pela Polícia Militar Ambiental, o telefone de contato é o 3621-6300. 3621-6300, telefone da Polícia Militar Ambiental,
e recebe as denúncias no caso de queimadas aqui na cidade de Taubaté, Pedro. Perfeito. Muito obrigado, Danilo Ritt, coordenador de Defesa Civil de Taubaté. Gratidão pela sua presença aqui no Jornal da Rede. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Só lembrando, o telefone da Defesa Civil também 199, telefone emergencial, a qualquer momento pode acionar. Quanto mais cedo ligar, mais cedo a gente atua. E Corpo de Bombeiros 193. Obrigado novamente pelo espaço, tenham um bom dia, um bom serviço. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.